Bom dia. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Fernanda. Bom dia. Tudo bem aí com vocês? Sim. Nós vamos trabalhar hoje alguns probleminhas aí envolvendo tanto para o sétimo ano como para o nono ano, certo? Porque o nono ano, né, tem que tentar fazer o IF. E o sétimo ano aí tem realmente uma carreira maior pela frente, mas é importante que já conheça como é esses probleminhas, para quando chegar lá já ter alguma noção, né? Se bem que para todas as séries é importante a gente ver problemas na área de matemática, porque quando se chega nas nossas provas, a gente vê um grande problema dos alunos que não conseguem resolver os problemas. Nas aulas, né, consegue fazer os exercícios, as atividades, mas quando chega nas provas que a gente coloca uns problemas, aí se transforma no verdadeiro problema, que a pessoa fica sem saber como é que faz, tudo. Mas vocês estão conseguindo me ouvir bem? Eu tô. Tranquilo, né? Eu também. Então tá bom. Vamos começar, né, com o primeiro problema aí que está na telinha. Vocês estão vendo o problema, não estão? Eu tô. Não conseguindo enxergar, né? Esse problema, né, eu retirei de uma das provas do IF e tem que relação com porcentagem, né, como vocês estão vendo aí nas alternativas, e a gente vai, né, começar por ele. E se tiver alguma dúvida, pode abrir o áudio e perguntar. Enquanto isso, vocês podem ficar com o áudio desligado, não tem problema. Não precisa te ouvir agora, mas quando eu estiver explicando, se de repente aparecer alguma dúvida, aí vocês, né, eu vou dar um espaço para vocês também perguntar, ok? Vamos lá. Quem é que pode ler aí o problema para mim? Alguém que gosta de leitura aí? Parece que estão com sono ainda. Então vamos lá. Vou começar a ler. Cerca de 600 alunos saíram às ruas para protestar contra o projeto, né, justamente que ocuparia a área verde do IFRN. Considerando a informação de que o IFRN ele possuísse, né, na época, aproximadamente 5.000 alunos, podemos dizer que a porcentagem de alunos que saiu, né, que foi para esse manifesto, em relação ao total de alunos do IFRN, é de. Ou seja, nós temos duas informações importantes nesse problema e nós podemos tentar resolver, certo? Essas duas informações a partir justamente da parte que tem aqui, que é de porcentagem. A primeira informação que a gente tem interessante é isso aqui. Ó. Tinha cerca de 600 alunos que saíram às ruas. Então, esses 600 alunos que saíram às ruas é interessante para o nosso problema, e para resolver. Outra parte interessante é que o IF possuía, na época, aproximadamente 5.000 alunos. Ou seja, 600 alunos saíram para a manifestação, para protestar contra justamente esse projeto que ocuparia a área verde, e 5.000 alunos tinham. Então, desses 5.600, representa qual a porcentagem? Aí eu já comecei a fazer um rascunho aqui, antes da aula, para adiantar. Mas veja se vocês entenderam. Olha só. Primeiro, aqui eu coloquei os 600, que é justamente esses 600 alunos que saíram às ruas. Embaixo, eu coloquei os 5.000. É porque eu quero saber, esses 600 alunos representa que percentual desses 5.000. Então, eu coloquei de 600 para 5.000. Nesse caso aqui,
Observe que eu simplifiquei. É como se eu dividisse esse aqui por 100, ok? E dividisse esse aqui também de baixo por 100. A simplificação, como vocês devem saber, é dividir o numerador e o denominador de uma fração pelo mesmo número. Então, tanto eu dividi por 100 o de cima, como eu dividi por 100 o de baixo. Dividindo 600 por 100, vai ficar quanto? 6. E dividindo 5.000 por 100, vai ficar quanto? 50. E aí, quando cheguei aqui, para minha, né, que é mais interessante, que eu achei na questão, é que embaixo tem 50. E para que eu possa resolver uma situação dessa, quando embaixo é 50, para eu encontrar porcentagem, embaixo tem que ser quanto? Tem que ser 100. E de 50 para chegar a 100, como 50 divisor de 100, tem um número que multiplicando com esse 50 vai chegar a 100, que é quanto? 2. Por isso que eu fiz essa multiplicação aqui por 2. 50 vezes 2 dá quanto? 100. E 6 vezes 2 dá quanto? Dá 12. Então, por aqui ser 100, certo? E em cima deu 12, é a mesma coisa que eu dizer, por exemplo, 600 em 5.000 é a mesma coisa de 12 em 100. Então, a cada 100 alunos que estudavam na instituição, 12 saíram às ruas. E aí, como eu tenho 12 em 100, é a mesma coisa de eu ter 12 por 100. Lógico, né, que aqueles que estão já cursando o 9º ano já podem ter visto isso em forma de regrinha de 3, né? Onde você diz que 600 vai estar para X, assim como 5.000 está para 100%. Pode ser feito assim, não tem problema, ok? Mas, se você fizer o problema assim como nós fizemos aqui, encontrando 100 como denominador, eu tenho 12 em 100. Se eu tenho 12 em 100, é a mesma coisa que eu tenho 12 por 100. Deu para entender, gente, aí a jogada? Sim, deu para entender. Entender, né? Se não entender, pode perguntar, ok? Esse é o nosso primeiro probleminha, né, que nós vamos trabalhar aqui com vocês, e você vê que está relacionado à porcentagem. E a prova do IF, bem como as provas que a gente faz, né, até fora da instituição, prova para avaliar o aluno, geralmente tem questões de porcentagem, né? Dificilmente eu vejo alguma prova aí fora que não trabalhe a parte de porcentagem. Então, é interessante que vocês saibam, né? Claro que isso aqui é uma das formas, né? Nós temos outras formas da gente também ver porcentagem, ok? Então, vamos partir para o nosso segundo problema. O segundo problema diz assim: observe o gráfico das notas de uma turma da escola Estude Bem e responda as questões. Olha só, 2.1. Quantos são os alunos dessa turma? Eu não deixei respondido só para ver como nós participarmos, né, desta aula. Então, assim, quantos são os alunos dessa turma? Vocês querem chutar aí quantos alunos tem? Ele fica olhando ainda. Quantos alunos tem nessa turma? Vocês querem tentar dizer aí, ó, por esse gráfico, né? Observando esse gráfico, quantos alunos tem nessa turma? O que é que vocês acham? Ouço o silêncio, né? Então, vamos ajudar. Gente, quantos alunos tirou nota 6? 2, ó. Tá vendo? Nota 6, 2 alunos tiraram nota 6. Quantos alunos tiraram nota 7? Quantos alunos tiraram nota 3, 3? Muito bem. Quantos alunos tiraram nota 8? 4, Quantos alunos tiraram nota 9? 2. 2, E quantos alunos tiraram nota 10? 1, Aí eu pergunto, quantos alunos vão ter nessa turma? Vamos lá. Aqui tem 2, não é isso? Aqui tem 3.
aqui tem 4, aqui tem 2 e aqui tem 1. Então, vamos somar 2, bem facinho. 2 mais 12. 3 mais 4 mais 2 mais 1. Quantos alunos tem tu ao todo? 2 mais 3 dá 5, 5 mais 4 dá 9, 9 mais 2 dá 11, 11 mais 1 dá... 12. Então, ao todo, na turma, tem 12 alunos. À primeira vista, a pessoa olha o gráfico e diz, não, vai ter 4 alunos, ó, daqui 4. Mas se você observar bem, isso aqui é a quantidade de alunos e aqui são as notas que eles tiraram. Então, se aqui é a quantidade e aqui as notas, a gente observa. Quantos dá nota 6? 2. Quantos dá nota 7? 3. Eu achei interessante para que vocês possam também analisar quando as informações aparecem em gráficos. E saber analisar um gráfico. Aqui tem a parte horizontal do gráfico, que representa as notas, e aqui tem a parte vertical, que representa a quantidade de alunos. Então, a pessoa de imediato que não sabe fazer leitura de gráfico, ele pode pensar assim, não, se aqui já aparece 4, é porque vai ter 4 alunos, não é não? Não. Aparece 4 aqui, mas aqui aparece 3, aqui aparece 2, aqui aparece 2 e aqui aparece 1. Então, nesse caso, aí, nessa escola, né, os alunos dessa turma são 12 alunos. Agora, a outra pergunta. Qual foi a média das notas? É claro, teve alunos que tirou 6, teve alunos que tirou 7, alunos que tirou 8, 9 ou 10. Só que eu quero saber a média das notas. É claro que se você estiver estudando e você, não, qual é a minha média? Qual é a média da minha nota que eu tenho? Você pode pegar dos 4 bimestres e dividir por 4. Só que aqui aparecem quanto? 12 alunos. E eu tenho que saber as notas dos 12 alunos para que eu obtenha a média. Aí, como foi que nós fizemos essa questão? Preste atenção. 2 alunos, como vocês estão vendo aqui, ó, tirou quanto? 6. 2 alunos tirou 6. 3 alunos tirou quanto? 7. 3 alunos tirou 7. É claro que eu podia botar assim, 6 mais 6, mas no lugar de colocar 6 mais 6, eu botei 2 vezes 6, que é a mesma coisa, que dá 12. Depois eu botei 3 vezes 7. Eu podia botar 7 mais 7 mais 7. Mas eu botei 3 vezes 7 para resumir a nosso cálculo. Aí quantos alunos tiraram 8? 4. Então, 4 vezes 8. Quantos alunos tiraram 9? 2. 2 alunos tiraram 9. 2 vezes 9. Ou seja, 9 mais 9. Mesma coisa. E um aluno tirou quanto? Tirou 10. Então, no caso, é 1 vezes 10. Fazendo esses cálculos, 2 vezes 6 dá quanto? 12. 3 vezes 7 dá quanto? 21. 4 vezes 8 dá quanto? 32. 2 vezes 9 dá quanto? 18. E 1 vezes 10 dá 10. Se observarmos bem, né, aqui nós temos a soma de todas as notas. Né? 12 mais 21 dá 33. 33 mais 32 dá 60. 65 mais 18 dá 83. 83 mais 10 dá 93. Eu dividi por quanto? Por 12. Por que a gente está dividindo por 12? Porque se você olhar bem, os alunos da turma, a quantidade de alunos da turma, são 12 alunos. Se são 12 alunos, eu pego a nota de todo mundo e divido por 12. Porque aí eu obtenho a média dessas notas. E aí, como a gente coloca apenas uma casa decimal representando as médias, se você dividir aí 93 por 12, você vai encontrar com uma casa decimal 7,7. Então, nesse caso aqui, você tem, né, a média de notas dessa turma, que é 7,7. A alternativa correta, letra C.
Aqui a alternativa correta também, por coincidência, é correta, né? C. Ok? Deu para entender, gente? Deu sim. Sim. Certo. Ok. Vamos passar para a próxima questão. Se vocês não entenderem, diga que a gente pode também retornar. E eu queria que vocês pudessem aí, pegassem um lápis caderno, já fossem tentando fazer. A gente vai fazer devagarinho, né, para ver se vocês entendem cada problema. E aí, alguma coisa que vocês forem escrevendo que não entenderam, podem perguntar. Ok? Vamos adiante. Próximo problema é também uma tabela, né? A gente está vendo a parte de estatística, a gente está vendo a parte de porcentagem, média. Então, é interessante, né, esses assuntos, porque geralmente eles caem em nossas provas, né, em nossas avaliações. E aí vem de novo. Agora vem tabela e vem porcentagem. Em uma pesquisa, foram entrevistadas quantas pessoas? 800 pessoas. E os resultados apresentados encontram-se dispostos na tabela abaixo. Está aí a tabela. Pesquisa. Em sua opinião, a popularização do teste do DNA é... Aí as respostas. Um grande avanço da ciência. Um grande avanço da ciência está a 52% das respostas. O direito do filho, 39% das respostas. Uma segurança para as mães, 6% das respostas. Uma ameaça aos homens, 2%. Uma falta de ética, 1%. Ao todo, né, se somarmos, de fato, essas porcentagens, ao final, 100%. Ok? E aqui está marcando todos os entrevistados. Mas vamos ver o que o problema de fato quer. De acordo com esses dados, quantas pessoas aproximadamente responderam que justamente a popularização do DNA é uma segurança para as mães? Quantos responderam isso? Então, gente, aqui, se a gente olhar para a tabela, nós vamos pensar o seguinte: ah, professor, mas pela tabela, nós temos aqui que uma segurança para as mães é 6. Está aí esse 6. Mas a gente olha aqui nas alternativas, nenhuma traz o 6. Nenhuma das alternativas. E agora, se nenhuma traz o 6, como é que nós vamos colocar essa resposta? Ou seja, qual vai ser essa resposta? Vamos pensar um pouquinho. Esse 6 aqui é em porcentagem. Se esse 6 é em porcentagem, nesse caso, nós vamos pegar 6 vezes o 800. Por que 6 vezes os 800? Porque essa porcentagem está em cima desses 800. Se a porcentagem está em cima dos 800, nós multiplicamos por 6. Ou então, né, vocês podem fazer o seguinte: 800, que é o total de entrevistados, representa 100%. Pode fazer por regrinha assim de 3. 100%. Assim como X, que eu quero saber, né, quantas responderam que é uma segurança para as mães. Eu não quero saber percentual, eu quero saber o valor real. Isso representa o quê? 6%. Veja que a regra de 3 como é feita. Ela coloca os valores de um lado e a porcentagem de outro. Então, nesse caso, se eu for pegar aqui, ó, por que eu multipliquei 6 vezes 800? Porque é esse vezes esse, ó, 6 vezes 800, igual a esse vezes esse, na regra de 3. Então, por isso que eu multipliquei por 6, 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 8 é 48, e o resultado, que é 4.800, depois eu divido pelo 100. E quando eu dividir isso aqui por 100, eu vou obter quanto? 48. Ou seja, se eu divido isso aqui por 100, que eu obtenho 48, 48 pessoas dessas 800 pessoas
disseram que o teste de DNA é uma segurança para as mães. Então, a alternativa correta, por coincidência, né, está batendo com as outras questões, é a letra C também. Ok? Deu para entender, gente, o probleminha? Deu sim. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, podem fazer. Sim. É bom porque a gente também, hoje, nós estamos em poucos, né? Podíamos ter mais, mas aqueles que tiverem dúvida, podem perguntar. E, gente, na hora que você não for falar, pode deixar o seu microfone desligado, sem problema. Não precisa estar ligando o microfone para a gente ouvir esses ruídos, não, certo? Liga o microfone quando for necessário, tá bom? Então, vamos adiante. Agora, nós temos um problema que pode ser recorrente em nossas salas de aula e a gente tem que tomar, às vezes, algumas medidas e algumas atitudes em relação a ele. Olha só, bora trabalhar os seminários da primeira semana de Direitos Humanos, certo? Desde aí, a professora de História do Alzelina, né, que até a nossa escola aí como referência, selecionou 10 tópicos, sendo 4 difíceis, 5 médios e 1 fácil. A turma foi dividida em 8 grupos e os 10 tópicos foram colocados em uma urna, realizando um sorteio aleatório para a obtenção do tópico. A probabilidade de o primeiro grupo retirar da urna tópico difícil é... Gente, observe aqui como é interessante. Aqui ele diz que tem 10 tópicos ao todo. Sendo que desses 10 tópicos, 4 deles são o quê? Difíceis. 5 são médios e 1 fácil. Eu circulei os 4 difíceis porque nós vamos trabalhar em cima deles. Então, aí a pessoa pode pensar, será que é 2/5? Será que é 1/4? Olha, parece 1/4, que pode ser até 1/4. Será que é 1/2? Será que é 1/10, já que aparece 10 tópicos? Vamos lá. Realizando um sorteio aleatório para a obtenção do tópico, a probabilidade de o primeiro grupo que vai sortear retirar um tópico difícil. Olha, por isso que eu circulei os tópicos difíceis. Quantos são os tópicos difíceis? 4. A questão não é difícil, gente. Só é um nome aí que tem um nome difícil. Mas a questão é muito tranquila, muito fácil. Então, nesse caso, eu vou pegar os 4 tópicos, como é probabilidade, é a chance dele pegar esses tópicos, né? Vamos colocar até aqui, quando vocês estiverem estudando probabilidade, ó, a probabilidade de um certo evento A acontecer, certo? É o número, essa probabilidade vai ser o número de A, ou seja, quantas vezes esse A pode acontecer. O que é que ele quer? Ele quer a probabilidade de pegar um tópico difícil. Então, por isso que apareceu esse 4. Sobre o número total de possibilidades, que a gente coloca N de ômega, certo? Esse ômega simbolizando todos os casos possíveis. Quais são os casos possíveis? Ó? Quantos tópicos esse grupo pode retirar? Esse grupo pode retirar 10 tópicos ao todo. Então, se ele pode retirar 10 tópicos, sendo 4 difíceis, 5 médios e 1 fácil, o primeiro grupo, para tirar um tópico difícil, eu coloco 4 difíceis sobre quanto? Sobre o total de tópicos, que são 10. Aí você pode pensar, mas professor, não tem nenhuma resposta aqui que bata. Tem 1/4 na letra B, que parece, e tem 1/10 na letra D também, que parece. Mas qual deles vai ser o verdadeiro? Vamos olhar aqui. Analisando a situação, a gente tem o seguinte. Se tenho 4 tópicos difíceis no meio, entre os 10, eu vou simplificar. Porque 4 e 10 dá para dividir por 2.
O 4 dá para dividir por 2 e o 10 também dá para dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2. E o 10 dividido por 2 dá 5. E aí eu consigo obter de forma simplificada esta fração, certo? Esta fração 2/5, que é essa da letra A. Então, a cada 5 tópicos, 2 deles são difíceis. Então, não é difícil, né, essa questão, e também não é difícil de pegar um tópico difícil para esse grupo. Por quê? Porque 2 em cada 5 são tópicos difíceis, ok? Representando, né, em torno aí um pouco menos de 30% ou 25% de chance dele pegar, né, um tópico, desse grupo pegar um tópico difícil, ok? Deu para entender, gente, direitinho? Não é 25%. Sim. Se a gente fosse pegar em porcentagem, nós multiplicávamos aqui por 20, se fosse em porcentagem, para chegar a 100, né? E aqui também por 20, se a resposta tivesse em porcentagem. Ok? Então, multiplicando por 20, cai por terra o que eu falei. Não é 20 nem 25. Ó. 2 vezes 20 dá 40. Então, seria 40 em 100. Se é 40 em 100, representa ao todo 40%, ok? Essa não me espera. Tranquilo, Eu gente? sei. Então, Eu sei. no caso, teria 40% de chance de poder apertar essa questão. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Não, professor. Certo. Vamos para outra questão. Não. Vamos para outra questão. Olha a próxima questão. Essa é uma questão que eu não deixei respostas também nela, para a gente poder treinar a nossa cabecinha, nosso raciocínio. Primeiro, tem o seguinte aí, ó. A queda na arrecadação prevista pelo prefeito de Mariana para janeiro de 2016, em decorrência da paralisação da Samarco, é de 30%. Diante desse problema, a prefeitura de Mariana, né, aquela que houve lá a situação do problema ambiental na cidade lá de Minas Gerais, então essa cidade pertence, né, ao estado de Minas Gerais, aquele problema de derramamento lá de resíduos, né, nessa cidade. Então, em decorrência desse problema, da paralisação de Samarco, a arrecadação, certo, do município caiu em cerca de 30%. Aí, diante dessa situação, né, desse problema, a prefeitura colocou para leilão um imóvel, né, pode ter sido uma casa, pode ter sido um prédio, né, grande, e esse imóvel foi avaliado em R$500 mil. A empresa responsável pelo leilão conseguiu vendê-lo por 85% desse valor. Ou seja, é claro, um valor menor do que o que se tinha. Cobrando da prefeitura uma taxa de administração de 3% do valor da venda. Ao final, a prefeitura recebeu pela venda do imóvel o valor de... Gente, primeiro, antes o imóvel foi avaliado em 500 mil. Só que ele não foi vendido por 500 mil, concorda? Se ele não foi vendido por 500 mil, eu pergunto, ele foi vendido por quanto? Diz aqui, a empresa responsável, olha a dica aqui, ó. A empresa responsável pelo leilão conseguiu vendê-lo por 85% desse valor. Ou seja, não conseguiu vender pelo preço que queria, porém, vendeu por 85% desse valor. Ok? Ficando, lógico, cobrando, né, da prefeitura uma taxa de 3% do valor de venda. Então, nesse caso,
Vamos observar bem aqui o nosso problema. Vamos observar bem. Quando a gente pega esses 85% em cima de 500 mil, ou seja, 85%, o que é que você tem que calcular? 85% de 500 mil. Multiplique 85 vezes 500 mil e depois divida por 100. 85 vezes 500 mil e depois divida por 100. É a mesma coisa. Como você tem aqui 85%, se eu cortar esse percentual, eu coloco aqui, ó, 100 embaixo. Então, nesse caso, 85% representa isso aqui. Então, 85 sobre 100 vezes, né, no lugar desse percentual, gente, eu estou colocando o 100 embaixo. Então, é 85 vezes 500 mil dividido por 100. Então, vai ficar quanto? 425 mil. Ok? Se eu pegar o valor, né, eu estou fazendo aqui só para adiantar a nossa vida, mas se eu pegar o valor de 85 vezes 500 mil e dividir por 100, né, porque aí no caso você pode pegar assim, ó, dividir aqui por 100 e aqui por 100. Então, na realidade, você vai estar fazendo uma multiplicação de 85 vezes 5 mil, que é fácil, gente. Olha, 85 vezes 5 mil. É muito tranquila essa multiplicação. Que eu tenho um probleminha aqui por causa do mouse, por isso que meu número fica um pouco, né, ruim de fazer. Mas vamos lá. Aqui é 0, repete. Aqui é 0, repete. Aqui é 0, também repete. 5 vezes 5 dá 25. Vai 2. 5 vezes 8 dá 40. 40 mais 2, 42. Então, por isso que eu falei para vocês que o resultado dá 425 mil. Logo, a prefeitura, né, é claro que a empresa que é responsável por esse leilão cobrou ainda 3% da prefeitura. Ou seja, não é 425 mil o resultado. 425 mil é apenas 85% do valor do imóvel. Então, eu quero agora tirar 3% desse valor aqui. Se eu quero tirar 3%, é como se eu pegasse esse valor, multiplicasse por 3 e depois dividisse por 100. Dividir por 100 é a mesma coisa que tirar esses dois zeros aqui, ó. Já adianta a nossa vida. 3 vezes 0 dá 0. 3 vezes 5 dá 15. Vai 1. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. 3 vezes 4, 12. Então, na realidade, eu tenho aí 12.750 que essa empresa cobrou da prefeitura. 12.750. Então, eu tenho 425 mil, desculpe, e vou retirar justamente o valor que a empresa cobrou da prefeitura. Se eu retiro 12.750 desse valor, quanto é que de fato a prefeitura vai ficar? Com quanto vai ficar? É isso que a questão está querendo. Não está querendo saber por quanto o imóvel foi vendido. Quer saber o quanto ficou para a prefeitura. Se a prefeitura retirou 12.750 para pagar, que é justamente esses 3%, a empresa que foi responsável pelo leilão, com quanto a prefeitura vai ficar? É interessante, gente, porque esse problema é um problema que indica o nosso dia a dia. Como é o nosso dia a dia? Às vezes as negociações que se tem com a venda de produtos, com a venda de mercadorias. E aí a gente às vezes fica sem saber, é uma porcentagem, eu não sei como é que calcula isso. Então, vamos fazer aqui o cálculo dessa diferença. 0 menos 0, 0. Se eu posso tirar 5 de 0? Não posso. Então eu pego emprestado daqui, ó,
o 5, aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 10. Tanto o 7º ano como o 9º ano já deve estar careca de saber isso, ok? Careca ainda não, né? Porque vocês são muito novos. Careca estou eu, já de poder ver essa parte. Então, peguei um daqui, ficou 10. Aí, eu pego isso aqui emprestado, aqui vai ficar 9, e empresto para o seu vizinho, que o seu vizinho vai ficar com 10. 10 menos 5 dá 5. Aí, 9 menos 7 dá quanto? 2. 9 menos 7, 2. 4 menos 2, 2. Aí, 2 menos 1, 1. E 4 menos nada, 4. Então, gente, na realidade, olha aí com quanto a prefeitura vai ficar. 412.250, né? Esse é o valor que a prefeitura, no final, vai ficar. Veja como é interessante e, às vezes, a gente observar os problemas. Não é só a resposta final. A resposta final aqui é letra B de bola. Ok, acertei a resposta. Mas eu quero que você possa ir além da resposta. Observe o que o problema traz. Ó. O problema traz esses 30%. Mas esses 30%, gente, não tem nada a ver com o nosso problema, com a resposta que ele quer. 30% é apenas a queda da arrecadação da prefeitura. Mas depois, ele diz que o imóvel foi vendido por 500 mil. Mas esses 500 mil não foi obtido pela prefeitura. O dinheiro que foi obtido pela prefeitura, quando foi vendido o imóvel, que o imóvel não foi nem vendido por 500 mil, se fosse, a prefeitura teria arrecadado mais, porém, foi vendido por apenas 425 mil. Ou seja, R$ 75 a menos. Só para a gente ter uma noção. Depois que a prefeitura teve que pagar o imposto para a empresa que vendeu o imóvel, quando aconteceu isso, a prefeitura ficou apenas com 412.250. É claro que é um bom dinheiro, mas olha quanto foi descontado. Foi descontado 75 mil daqui para cá, ó, já foi descontado 75 mil, e daqui para cá ainda foi descontado mais. Ó. Além desses 75 mil, ainda foi descontado 12.750, totalizando 87.750 ao todo, né, subtraindo de quem? Dos 500 mil. Então, a arrecadação, né, acabou sendo bem menor, ou menor, aliás, do que o valor do imóvel. Ok? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Deu para entender direitinho? Sim. Sim. E nós vamos trazer, por exemplo, na próxima quarta, no mesmo horário aqui, às 9 horas da manhã, nós vamos ter novamente aula sobre problemas em matemática. E aí, esses problemas tanto vai servir para o 7º ano, como vai servir para o 9º ano, para que a gente possa despertar, né, em nossa mente que matemática não é apenas cálculo, né? Matemáticas também, e ela nasceu justamente de problemas. E ela vem se desenvolvendo pelos problemas. E a gente tem que caminhar também nessa direção. Espero contar com vocês na próxima quarta-feira, né, no mesmo horário. E aí, vocês acordem cedo, né, despertem para o nosso próximo encontro. Um abraço a todos e até lá.